Essa figura de linguagem e esse consentimento de Deus não era algo estranho e nem exclusivo. Nós vamos ver, por exemplo, que no Novo Testamento você tem um texto que fala exatamente dessa ideia. E olha que já estamos falando do Novo Testamento escrito em grego, mas é uma escritura grega de um pensamento hebraico influenciado pela cultura egípcia. Vamos dar uma olhada nesse texto aqui. Está lá em Romanos, capítulo 1. E aí, a partir do verso 22, nós vamos ler até o 32. Eu preciso que você tenha todo o contexto, tá? Então, vamos lá. Aqui, Paulo dizendo à igreja de Roma. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Olha esse texto de Paulo, como ele é terrível. Aqui ele traz as figuras de linguagem todas que nós usamos anteriormente. Ele fala que Deus então entregou os homens às suas paixões imorais, aos seus atos reprováveis. Deus entregou os homens aos seus pecados. Não é que Deus pegou o homem e jogou ele no pecado e deixou que ele perecesse ali. Aqui fala, Paulo deixa bem claro no texto, que esses homens que cometem todas essas relações de erros, eles eram conhecedores do juízo de Deus, né? E não somente faziam esses erros, esses pecados, eles não somente cometiam, conhecendo o juízo de Deus, mas consentiam com que fizessem. Aqui nós temos o exemplo de que Deus entrega o homem no sentido de que Deus para de se opor ao comportamento humano, deixando que eles façam o que eles bem entenderem, porque eles sabem a consequência do que eles estão fazendo. Como você vai ter a figura de linguagem aqui, de que os homens, conhecendo o juízo de Deus, não só praticavam o que era mal, mas consentiam com aqueles que faziam o que era mal. Então Paulo aqui está mostrando o princípio da coautoria, do consentimento, da coparticipação. Porque Paulo inclui eles aqui também como errando simplesmente pelo fato de consentir com o outro que está errando. Tá vendo só? Aqui a gente tem então as figuras de linguagem que nós usamos. Você abandonar alguém às suas próprias paixões, você entregar alguém às suas próprias paixões, você está retirando
a sua oposição. Você não está mais se opondo. É o famoso, você quer fazer? Então faz, eu não vou me meter mais. Mas fica claro aqui que o sentimento de quem não mais se opõe não é de aprovação, simplesmente abriu mão. Então tá, eu vou te abandonar às suas próprias práticas. Então tá, eu vou te entregar para as suas práticas, não vou me opor mais. Só que no Oriente Médio, o conceito desses povos, quando você não se opõe mais e permite que a pessoa faça o que ela bem entender, porque você não quer mais se opor, ele entende que você está consentindo, que você é participante pelo fato de não impedir. Tá vendo só? E aí, se você é coautor, se você é participante não impedindo, logo ele diz que é a mesma coisa como se você estivesse fazendo. Por isso a expressão lá, Deus endureceu o coração de Faraó. Não é que Deus endureceu, simplesmente Deus não se opôs mais ao endurecimento que o próprio Faraó tinha no seu coração. E esse endurecimento do coração, na realidade, é confiar no coração de pedra que não vai depor contra você no julgamento de Anubis e Maates. E aí tem aquele texto que nós já lemos, né, que Deus fala que se ele te purificar, ele vai te dar um coração novo, que não vai ter nada que deponha contra você. E ali ele vai tirar o coração de pedra, que você não vai precisar mais, e vai te pôr um coração de carne, só que agora purificado, porque ele aspergiu água sobre você e sobre os seus pecados. Tá vendo como as figuras de linguagem, todas elas contribuem entre si, e a gente precisa entender as figuras de linguagem, a cultura, as crenças antigas. Irmão, você compreender a Bíblia por si só é maravilhoso, mas existem casos específicos, como esses que eu mencionei hoje aqui de textos e aquela coisa toda, que você precisa entender que a Bíblia foi escrita para um povo que não é nosso, num país que não é o nosso, numa língua que não é nossa, em culturas e costumes que não são os nossos. Então nós precisamos entender tanto o que a pessoa que escreveu estava querendo dizer, em que linguagem e para quem receberia aqueles escritos. Claro que Deus sempre soube que os escritos para o povo de Israel chegaria para nós gentios, mas foi escrito por povos daquela língua, daquele costume, daquela região, para pessoas daquela língua, aquele costume, daquela região. Então nós temos a necessidade de entender o que as pessoas queriam dizer quando escreveram aquilo daquele jeito e que tipo de pessoa eles esperavam que lesse aquilo. Tá?